Convidei minha filha e seu marido para o jantar de Natal. Cozinhei o dia inteiro. Quando anoiteceu, a mesa já estava posta e eu estava sozinha. No celular, as fotos chegavam uma a uma. Minha filha sorrindo, taça na mão, na casa dos sogros. Não mandei mensagem. Não liguei. Comi devagar. Quando terminei, lavei a louça, apaguei as luzes e fiz uma única ligação. Quando voltaram de madrugada, exigindo entrar, a chave deles não girou na porta. Apenas um pequeno envelope preto os aguardava na calçada. Meu nome é Neuza Aparecida Miranda. Tenho 67 anos. E no dia 24 de dezembro, enquanto eu colocava a vela no centro da mesa e dobrava a toalha de linho branco que o meu marido trouxe de Campos do Jordão, a minha filha estava do outro lado da cidade, bebendo espumante com a sogra e sorrindo para uma câmera. Ela não me avisou. Não mandou mensagem. Não ligou. Eu soube pelo Instagram. Mas o que eu fiz depois foi o que ela jamais esperava de mim. Porque, em 67 anos de vida, eu aprendi uma coisa que ela subestimou completamente. Mulher que sobreviveu a luto, à sala de aula pública e a 31 anos de casamento honesto não desaba quando a trair. Ela reage, com papel assinado e paciência de professora. E é sobre isso que eu preciso te contar. Porque a história não começa no Natal. Ela começa bem antes. Começa no dia em que eu percebi que a minha casa, o sobrado que o Valdemar e eu construímos centavo a centavo, havia sido transformada numa peça do tabuleiro da minha própria filha, sem que eu soubesse. E quando eu entendi isso, entendi tudo o mais que tinha ficado guardado embaixo dos tapetes por anos. Eu sempre fui professora. Magistério Público Estadual de Goiás, 32 anos de sala de aula, do 1º ao 5º ano. Não fiz fortuna. Mas aprendi a observar gente com uma precisão que nenhuma faculdade ensina. Quando você passa décadas olhando nos olhos de crianças, você aprende a distinguir quem está com medo de quem está mentindo. São coisas parecidas na aparência, mas completamente diferentes por dentro. A Camila, minha filha de 38 anos, arquiteta de interiores com escritório no setor Bueno, sempre foi brilhante. Desde pequena. Eu vi isso crescer dentro dela e fiz questão de regar. A escola particular que eu pagava com metade do meu salário. O intercâmbio que o Valdemar financiou vendendo o carro. A faculdade de arquitetura que ela cursou na PUC Goiás, enquanto eu cobria as despesas dela sem reclamar uma vez. Eu remava. Ela crescia. E quando ela cresceu e ficou do tamanho que ficou, ela simplesmente parou de olhar para baixo. O Marcos entrou na vida dela quando ela tinha 31 anos. Marcos Oliveira, 42 anos hoje, sócio de uma construtora de médio porte aqui em Goiânia, homem que sabe o preço de tudo e o valor de nada. Quando ele chegou, eu tentei gostar. Realmente tentei. Mas tem gente que a gente olha e sente, no fundo do estômago, aquela coisa quieta e pontuda que diz: esse não veio somar. Eu ignorei essa sensação por 7 anos. 7 anos é tempo demais para ignorar o estômago. O casal morava num apartamento no residencial Alphaville Flamboyant, bairro que a Camila gostava de mencionar em conversa como quem menciona um título acadêmico. Aqui no setor Bueno, onde eu moro, onde o Valdemar morou, onde a Camila cresceu e aprendeu a andar de bicicleta no quarteirão de trás, não era mais suficiente para ela. O sobrado virou o endereço da mãe. Não era mais lar. Era o lugar de onde ela tinha saído para chegar a algum lugar melhor. Mas o sobrado continuou sendo meu. Sempre foi. Foi registrado em setembro de 1993, no meu nome, comprado com o FGTS do Valdemar e com a poupança que os dois construímos em 11 anos de casamento disciplinado e silencioso. Quando o Valdemar faleceu, em 2015, o inventário foi feito de forma correta, com o Dr. Renato Fleury, advogado que era amigo do Valdemar desde antes de eu entrar na vida desse homem. O imóvel ficou comigo. Sempre esteve comigo. Mas nos últimos 2 anos, alguma coisa havia mudado. E eu, professora aposentada, viúva solitária no setor Bueno, demorei demais para perceber. A Camila havia registrado o endereço do meu sobrado como sede fiscal de um dos CNPJ do escritório dela, sem me perguntar, sem me avisar, como se a minha casa fosse um detalhe burocrático descartável. Como se eu fosse um detalhe burocrático descartável.
Soube por acaso, como soube de quase tudo nessa história, pela Dona Iraci. Dona Iraci Moura tem 70 anos, mora na casa ao lado do sobrado há 22 anos e é o tipo de pessoa que o Brasil tem em cada esquina e que todo mundo subestima. Ela vê tudo, lembra de tudo, não inventa nada. Em novembro do ano passado, ela veio até minha porta com um envelope na mão, curiosa, achando que eu havia aberto um negócio. Era a correspondência do Simples Nacional, endereçada ao meu número na rua T37, com o nome fantasia do escritório da Camila impresso na frente. Eu fiquei olhando para aquele envelope por um tempo que não sei dizer quanto foi. Depois, entrei em casa, peguei o celular e liguei para o Dr. Renato. Disse: Renato, preciso de você. Não quando der. Agora. Ele veio na tarde do dia seguinte. Sentamos na mesa da cozinha, aquela mesa onde a Camila fez o dever de escola por anos, onde o Valdemar tomava café de manhã, em silêncio, antes de sair para o trabalho. O Dr. Renato abriu o notebook e começou a me explicar o que aquilo significava. Não era catástrofe imediata. Era risco real. Era o meu endereço carimbado em documentos fiscais de uma empresa que eu não controlava, que eu não conhecia, que estava acumulando irregularidades que eu não sabia que existiam. Ele disse: Neuza, você está exposta. Não dramaticamente, mas está. A gente precisa resolver isso com cuidado e com papel na mão. Combinamos que íamos agir, mas com calma, com método, do jeito que professora age, planejando, documentando, aguardando a hora certa. Naquele novembro, eu ainda achei que ia ser simples. Um e-mail, uma notificação, a Camila correndo para corrigir o erro, pedindo desculpa pela falta de atenção. Eu ainda estava com a versão da Camila que eu havia construído na minha cabeça ao longo de 38 anos. A versão que eu queria que fosse verdade. O Natal foi o momento em que essa versão morreu. E agora eu preciso te contar exatamente como aquela noite aconteceu. Porque foi a noite mais silenciosa e mais decisiva da minha vida. Levantei no dia 24 às 6 da manhã. Mesma hora de sempre. Hábito de décadas de sala de aula que o corpo não esquece mesmo que a razão já não precise mais. Fui para a cozinha ainda de chinelo, acendi o fogão e já sabia o que ia fazer. Tinha planejado aquela ceia há 2 semanas. Tinha anotado a lista de compras num papel quadriculado que uso para lista de mercado desde que me aposentei. O mesmo modelo de caderno que usava para o diário de classe. Fui ao mercado do bairro cedo, antes do movimento. Trouxe o pernil que estava reservado, os ingredientes para a farofa de castanha, o arroz com passas, a salada de maionese. Passei na padaria e peguei o fermento para o panetone caseiro, receita que aprendi com a minha mãe e que nunca mudei. Cheguei em casa e fui trabalhar. Cozinhei o dia inteiro. Tirei a toalha de linho branco da gaveta, embrulhada em papel de seda como guardo desde sempre. Essa toalha foi comprada pelo Valdemar em Campos do Jordão, numa viagem que fizemos no ano em que a Camila completou 10 anos. A Camila correu pela rua da cidade histórica enquanto a gente comprava queijo e geleia, e o Valdemar entrou numa loja de tecidos finos e saiu com aquela toalha debaixo do braço dizendo que era para o próximo Natal. Ele era assim, o Valdemar. Comprava coisa para o futuro. Plantava o que não ia colher. Eu herdei esse jeito dele de encarar o tempo. Coloquei a baixela de porcelana. Acendi a vela. Coloquei a toalha sobre a mesa e alisei cada dobra com a palma da mão. Às 18 horas, a mesa estava posta como se o Valdemar pudesse aparecer pela porta a qualquer momento. Às 20 horas, mandei mensagem para a Camila. Simples. Pode vir. Está tudo pronto. Às 21 horas, não tinha resposta. Fiquei sentada na sala, olhando para a mesa posta. O cheiro do pernil preenchia a casa inteira. A vela derretia devagar no centro da mesa. O relógio marcava. Eu esperava. Às 22 horas, o celular vibrou. Não era mensagem. Era notificação do Instagram. O perfil da Camila não é privado. Nunca foi. Ela sempre achou que era parte do trabalho de arquiteta, mostrar a vida, mostrar os ambientes, mostrar que ela pertencia aos espaços que decorava. Aquela noite, ela tinha postado uma foto. Ela de vestido vermelho, taça de espumante na mão, sorrindo para a câmera ao lado da sogra. A sala da família Oliveira ao fundo. A legenda dizia:
Noite especial com a família. Feliz Natal. Eu li aquela legenda 2 vezes. Noite especial com a família. Eu era a mãe dela. Tinha cozinhado o dia inteiro. E não fazia parte da família. Fiquei parada na cozinha com o avental ainda amarrado na cintura, o celular na mão, a vela queimando na sala vazia. Não chorei. Não sei explicar por quê, mas não chorei. O que veio não era tristeza. Era alguma coisa mais fria e mais clara do que tristeza. Era o fim de uma dúvida que eu havia alimentado por tempo demais. Sentei à mesa, servi o meu prato, comi devagar. O pernil estava bom, a farofa estava crocante. O arroz tinha passas suficientes. Eu comi tudo com aquela atenção quieta que a solidão ensina. Terminei. Lavei a louça, guardei o que sobrou. Depois fui para a sala. Apaguei a vela com os dedos, como se eu estivesse encerrando um ritual que estava na hora de encerrar. E fiz uma ligação. Uma única ligação. Para o Dr. Renato Fleury. Era tarde, perto da meia-noite. Ele atendeu no segundo toque, porque o Dr. Renato é desse tipo de pessoa que carrega o telefone no bolso mesmo no Natal, mesmo com a família em volta, porque tem clientes que ele trata como família também. Quando ouviu minha voz, ele disse só, Neuza. E eu disse, Renato, preciso que você venha amanhã cedo. Trouxe aquela conversa que a gente vinha adiando. Ele disse, estou aí às 9. Desliguei. Fui até o corredor, peguei a chave reserva que a Camila tinha de casa, guardada desde o começo do ano, quando ela ainda vinha nos fins de semana, com aquela frequência de quem aparece quando precisa e some quando não precisa mais. Peguei a chave e fui até a porta dos fundos da cozinha, onde fica a caixinha com os contatos de serviços que o Valdemar deixou anotados à mão num bloco espiral. O seu Edevaldo, que mora 3 quarteirões acima e faz troca de fechadura há 20 anos no bairro. Mandei mensagem para ele. Eram 11h20 da noite. Ele respondeu em 3 minutos. Posso ir às 10 da noite ainda, dona Neuza, se precisar. Eu disse, pode ser. Às 23h, enquanto o pernil ainda estava sobre a mesa e a casa estava no silêncio de quem acabou de tomar uma decisão definitiva, o seu Edevaldo trocou a fechadura da porta principal do sobrado. Levou 12 minutos. Às 2 da madrugada, a campainha soou. 1 vez. Pausa. 3 vezes. Pausa. E depois com raiva, longa, como quem pressiona o botão, como se fosse possível abrir a porta na força. Fui até a janela da sala e olhei pela veneziana sem acender a luz. A Camila estava na calçada. Ainda com o vestido vermelho, o salto alto na mão, os cabelos que haviam sido presos e agora estavam desfeitos pelo calor da noite de Goiânia. O Marcos estava ao lado dela, de paletó aberto, gravata afrouxada, com aquela postura de quem passou horas bebendo e ainda assim tem certeza de que o mundo deve satisfações a ele. A chave não girou. Ela tentou de novo. Depois olhou para o Marcos, depois olhou para a fachada do sobrado, como se esperasse que a casa explicasse o que havia acontecido. Na calçada, debaixo da luz amarela do poste, eu havia colocado antes de dormir um envelope preto. Pequeno, fechado com lacre adesivo. A Camila o pegou, abriu com os dedos, puxou a folha dobrada em 3. Era uma notificação extrajudicial lavrada em cartório na tarde do dia 23 de dezembro. O Dr. Renato havia me aconselhado a ter aquilo pronto como precaução. Ele me conhece há 30 anos. Ele sabia que eu ia precisar mais cedo do que eu achava. A notificação informava, em linguagem técnica e sem adorno, que o imóvel localizado na rua T37, no setor Bueno, estava registrado exclusivamente em meu nome, que a chave entregue anteriormente havia sido desativada e que qualquer acesso não autorizado seria tratado como invasão de domicílio. A Camila bateu na porta com a palma da mão aberta. Chamou meu nome. Chamou mãe com aquela voz que ela usa quando quer que eu ceda, aquela voz de menina pequena que ela guarda para quando precisa que eu abra exceção. Fui para o meu quarto. Fechei a porta. Deitei. E pela primeira vez em muitos meses, dormi de um fôlego só, porque o Natal tinha chegado. Só não era o Natal que ela esperava, mas o que viria depois foi muito além do que qualquer um de nós imaginava naquela madrugada, porque aquela notificação era apenas o começo. E o que o doutor Renato encontrou quando abriu a pasta na manhã de Natal foi o que mudou tudo completamente. Espera,
porque fica muito pior essa história. E muito melhor também. Na manhã do dia 25, o Dr. Renato chegou às 9 horas com café e com uma pasta que eu havia pedido que ele organizasse nos 2 meses anteriores. Sentamos na mesa da cozinha. Aquela mesma mesa com a toalha de linho que eu não havia tirado ainda, porque decidi que ela ficaria ali até que tudo estivesse resolvido. Era o meu Natal. Ia terminar do meu jeito. Ele abriu a pasta e colocou sobre a mesa 3 documentos fundamentais. O primeiro era a escritura do sobrado, adquirido em setembro de 1993, no meu nome exclusivamente. FGTS do Valdemar somado à poupança que os dois construímos em 11 anos de casamento. Financiamento quitado em 2001. Inventário de 2015, onde a meação me foi reconhecida formalmente após o falecimento do Valdemar. Tudo limpo. Tudo documentado. O imóvel sempre foi meu, o tempo todo, sem ambiguidade. Mas o segundo documento era sobre o CNPJ. O Dr. Renato explicou com paciência, da forma que sempre fez, sem me deixar perdida no vocabulário técnico. Disse que o risco não era eu responder pelas dívidas fiscais da Camila. Não era assim que o direito funcionava. O risco era outro e mais sutil. Se o CNPJ da Camila acumulasse irregularidades, meu imóvel poderia aparecer em registros da Receita como endereço de estabelecimento em situação irregular. Isso poderia gerar bloqueio cautelar sobre o bem enquanto a fiscalização apurava a situação. Nada seria definitivo. Mas o processo para desfazer esse tipo de embaraço consumia tempo, dinheiro e desgaste. Desgaste que eu não merecia ter. Perguntei o que havia acontecido de concreto até ali. Ele disse que havia solicitado ao contador dele uma análise do histórico fiscal daquele CNPJ. O resultado confirmava o que ele temia. O escritório de arquitetura da Camila tinha dívidas com a Receita Federal. Parcelamentos não honrados, declarações com inconsistências, multas em aberto. E o endereço do meu sobrado aparecia em 2 desses registros. Não era golpe. Não era elaboração criminosa. Era descuido. Era arrogância tranquila, a arrogância de quem usa o que está perto porque está perto, sem perguntar, sem avisar, sem considerar que aquilo pertence a alguém. O terceiro documento era o inventário completo do Valdemar. E foi aí que o Dr. Renato encontrou algo que eu havia esquecido, ou talvez nunca tivesse entendido de verdade. Porque naquele período eu estava no centro de um luto que consome a capacidade de prestar atenção nos detalhes práticos. O Valdemar havia deixado, além do sobrado, uma letra de câmbio imobiliária de um apartamento em Uberlândia que ele comprara em nome próprio antes do nosso casamento. O apartamento estava alugado, administrado por uma imobiliária de lá, e eu nunca havia mexido nisso porque sempre foi coisa dele, de antes de mim. Por isso não entrava na meação. Foi integralmente para a Camila no inventário, sem custo, sem contrapartida. Ela havia vendido o imóvel 2 anos depois, por R$240 mil. Eu sabia da venda. Não sabia do valor. Nunca perguntei porque, depois que o Marcos entrou na vida dela, perguntas sobre dinheiro sempre vinham acompanhadas de descaso disfarçado de explicação. Aprendi a não perguntar. A Camila havia dito, numa única vez em que o assunto veio à tona, que tinha sido pouco, imóvel antigo e mal conservado. Não era pouco. E o Marcos havia intermediado a venda pela construtora dele, recebendo comissão sobre o negócio. Fiquei sabendo do valor porque liguei para a minha irmã Rosângela, que mora em Uberlândia, e conhecia o prédio. A Rosângela é assim desde criança. Não enrola, não poupa ninguém de nada. Ela disse sem cerimônia: Neuza, aquele apartamento estava bem localizado perto da UFO. Vendeu bem, sim. Passei aquela noite na sala com a luz acesa pensando. Não era sobre o dinheiro em si. Era sobre o padrão. Era sobre quantas vezes eu havia engolido a informação pela metade, porque confiava demais e questionava de menos. Era sobre como um padrão se forma aos poucos, tão devagar que você não percebe, até o dia em que você está sentada sozinha na frente de uma mesa posta para 2 pessoas, e só uma apareceu. Naquela noite de Natal, compreendi que a minha passividade não era virtude. Era combustível. E decidi que acabou. Mas antes de eu te contar o que aconteceu nos dias seguintes, eu preciso te perguntar uma coisa.
Se fosse com você, se fosse a sua casa, a sua história, o seu Natal, você teria feito o mesmo que eu fiz? Ou teria aberto a porta? Me fala nos comentários. E continua comigo, porque o que vem agora muda tudo. Passamos o dia 25 inteiro, eu e o Dr. Renato, organizando o que eu tinha e o que precisava fazer. A cozinha virou uma sala de estratégia. A mesa do Natal virou mesa de trabalho. O Dr. Renato mandou uma carta formal ao escritório de contabilidade da Camila, notificando que o endereço deveria ser removido daquele CNPJ no prazo de 30 dias. A carta foi enviada com aviso de recebimento, porque o Dr. Renato não manda nada sem prova de que foi recebido. Ele sempre diz: sentimento passa, papel fica. Aprendi isso com o Valdemar. Aprendi de novo com ele. Enquanto isso, ele me orientou sobre os documentos que eu precisava reunir para o que viria a seguir, porque o doutor Renato, com toda a experiência que tem, já estava 2 passos à frente. Ele disse: Neuza, quando a Camila perceber o alcance do que você fez, ela vai tentar reagir. E quando ela reagir, ela vai atacar pelo bem mais valioso que você tem, que é esse sobrado. Perguntei como ele sabia. Ele disse: porque é sempre assim. E porque o Marcos é homem de construtora. Ele pensa em imóvel como pensa em ativo. Para ele, aqui não é a casa onde sua filha cresceu. É um bem de R$1 milhão no setor Bueno que está no nome da sogra. Aquilo caiu dentro de mim como pedra em água parada. Então comecei a reunir. Da gaveta do quarto, tirei caixas de papelão que o Valdemar havia organizado com aquela meticulosidade de professor primário que ele também tinha, embora tivesse sido contador a vida toda. Dentro das caixas, em pastas plásticas amarrotadas mas intactas, estavam décadas de vida documentada. A escritura do sobrado de 93. Os comprovantes do FGTS utilizado na compra. Os extratos da poupança. Os boletos do financiamento quitados um a um, do primeiro ao último. A certidão de óbito do Valdemar. O inventário completo de 2015, com a homologação judicial. As declarações de imposto de renda de todos os anos subsequentes, com o imóvel no meu CPF. Eram décadas de vida documentada. Era a prova de que cada tijolo daquela casa havia sido pago com dinheiro real, ganho de forma honesta, guardado com disciplina e administrado com cuidado. O Dr. Renato foi organizando tudo na mesa enquanto eu trazia pasta por pasta. Ele ia lendo, separando, anotando no bloco dele. De vez em quando levantava os olhos e me olhava com aquela expressão que eu conheço, que é a expressão de quem está aliviado com o que vê. Disse em determinado momento: Neuza, você tem tudo. Não falta nada. Nenhum advogado do mundo vai encontrar uma brecha nessa documentação. A dona Iraci passou pela frente do sobrado naquela tarde do 25 e bateu discretamente na janela da sala, como ela faz quando sabe que eu estou em casa, mas não quer interromper. Abri a porta. Ela estava com uma travessa coberta com pano de prato. Disse que havia feito pernil também, que sabia que eu estava ocupada, que havia sobrado e ela queria que eu tivesse. Aquilo me pegou de surpresa. Não consegui falar nada por 1 segundo. Ela então disse, muito baixo, como quem está dividindo um segredo: vi o movimento na calçada essa madrugada, Neuza. Você fez certo. Entrei e coloquei a travessa na geladeira. Ela não precisava saber de detalhes para saber do essencial. É assim que a dona Iraci funciona. Na tarde de Natal, a Camila ligou. Eu atendi porque estava esperando. Ela começou com a voz de quem não dormiu e está se segurando. Disse que o que eu havia feito era absurdo, que trocar a fechadura da minha própria casa era uma agressão, que eu estava sendo dramática, que ela e o Marcos tinham uma obrigação social de passar pelo menos parte da noite com a família dele, porque era o primeiro Natal após a morte do pai do Marcos, e eu tinha que entender. Eu deixei ela falar. Quando ela terminou, disse apenas: Camila, você recebeu o envelope. Ela disse que tinha recebido, que era um papel ridículo, que eu estava exagerando. Eu disse: então você entendeu. O advogado vai te contatar sobre o CNPJ registrado no meu endereço. Cuide disso. Ela ficou em silêncio por 3 segundos. Depois perguntou: que CNPJ? Ali eu compreendi a profundidade real do problema. Não era maldade calculada. Era indiferença total. Ela havia colocado o endereço da casa onde cresceu como sede de pessoa jurídica e havia esquecido. Como quem esquece que deixou a torneira pingando.
A minha casa era um detalhe administrativo na vida dela. Desliguei sem mais palavras. Nos dias entre o Natal e o Ano Novo, a Camila tentou aparecer 2 vezes. Na primeira, eu estava em casa e não abri. Falei pelo interfone que as questões precisavam passar pelo advogado antes de qualquer conversa presencial. Minha voz estava calma. Não havia raiva no tom. Havia determinação, que é diferente. Na segunda vez, a dona Irace me ligou avisando que a Camila havia parado o carro na frente do sobrado por quase 1 hora, sentada dentro do carro, e depois had ido embora sem descer. A dona Irace disse. Ela ficou olhando para a janela da sala. Neuza. Ficou um tempo bom. Anotei. O Marcos me mandou mensagem no dia 28. Educada na forma, calculada no conteúdo. Disse que entendia que eu estava magoada, mas que eu deveria considerar que ações impulsivas no calor da emoção podiam prejudicar a família toda. Usou a palavra família 4 vezes em 8 linhas. Não mencionou o CNPJ. Não mencionou a ceia de Natal. Não mencionou o pernil que ficou sobre a mesa por dias até eu jogar fora. Guardei a mensagem. Encaminhei para o Dr. Renato com uma observação. Ele está se posicionando para a negociação futura. O Dr. Renato respondeu. Exatamente isso. Não responda. Não respondi. Na primeira semana de janeiro, o resultado da análise fiscal chegou. A confirmação do que já havíamos suspeitado. Parcelamentos não honrados, inconsistências em declarações, multas em aberto. O endereço do meu sobrado vinculado a 2 desses registros. Fiquei 2 dias pensando na segunda opção que o doutor Renato havia me apresentado, que era comunicar formalmente à Receita Federal que o uso do endereço havia sido não autorizado, o que me protegia completamente e acelerava o processo de fiscalização sobre o CNPJ da Camila. Na manhã do dia 8 de janeiro, a Camila postou uma foto no Instagram de um jantar romântico no Jardim Goiás, com a legenda recomeçando o ano com leveza. Liguei para o Dr. Renato, disse. Segunda opção. Ele não perguntou se eu tinha certeza. Me conhece há 30 anos. Sabe quando eu tenho certeza. Mas antes do protocolo, havia algo mais que eu precisava fazer. Precisava de aliados que fossem sólidos. Não aliados de simpatia, que é o tipo fácil de conseguir quando alguém da família nos decepciona. Aliados de fato. O primeiro era a dona Iraci. Fui bater na porta dela numa manhã de semana, com uma xícara de café como desculpa, e perguntei se ela toparia assinar uma declaração como testemunha dos eventos ocorridos em dezembro, a campainha da madrugada, o envelope na calçada, o carro da Camila estacionado na frente. Ela disse, sem nem piscar, Neuza, eu já estava esperando você vir me pedir isso. Quando a senhora precisar, estou pronta. O Dr. Renato redigiu a declaração. A dona Iraci assinou em cartório, com firma reconhecida, sem cobrar nada, sem reclamar de nada. 22 anos de vizinhança valem mais do que qualquer contrato. O segundo era a Rosângela, minha irmã mais velha, moradora de Uberlândia, que havia me dado a informação sobre o apartamento do Valdemar. Ela concordou em formalizar o que sabia, que o imóvel era em localização valorizada, que havia sido negociado por valor de mercado, e que ela conhecia o prédio há anos por morar nas proximidades. Uma declaração simples, mas que dava substância ao que o Dr. Renato precisava para montar o quadro completo. Ligou para ela numa tarde e a Rosângela disse antes que eu terminasse de explicar. Manda o papel. Eu assino. Já estava esperando. É assim que irmã mais velha funciona. Com os aliados formalizados, o Dr. Renato montou o memorial. Era um documento de mais de 50 páginas quando ficou pronto, com todos os anexos. A notificação extrajudicial de dezembro, a correspondência sobre o CNPJ, a mensagem do Marcos sobre ações impulsivas, impresso com data e horário, a linha do tempo da compra do sobrado em 93, o inventário de 2015, o histórico fiscal do CNPJ da Camila, a pesquisa sobre o apartamento de Uberlândia e a comissão intermediada pela construtora do Marcos, as declarações da dona Iraci e da Rosângela, o laudo de avaliação do sobrado, feito por avaliador independente contratado pelo Dr. Renato, sem mencionar para quem era. O laudo chegou em fevereiro. O sobrado estava avaliado em R$ 1.200.000. Quando eu vi aquele número,
Fiquei sentada na cadeira por um momento sem falar nada. Não de orgulho, de consciência, de entender, de verdade, o que estava em jogo, e de entender que a Camila, e principalmente o Marcos, entendiam muito bem também. Enquanto organizávamos o memorial, eu cuidei do que era meu para cuidar. Alterei o beneficiário da minha previdência privada. O nome da Camila estava ali desde 2010, 14 anos. Peguei o formulário, sentei à mesa com a caneta na mão e fiquei olhando para o nome impresso por mais tempo do que eu esperava. Não era raiva. Era um peso diferente da raiva. Era a compreensão de que eu havia guardado aquele nome ali por 14 anos, acreditando que ele representava algo que talvez nunca tivesse existido de verdade. Riscá-lo não era punição. Era honestidade, finalmente, aplicada em papel. Escrevi o nome da Rosângela com letra firme. Assinei. Depois liguei para o escritório de contabilidade que gerencia minha aposentadoria complementar e os 3 títulos de capitalização que acumulei ao longo dos anos. Pedi revisão completa. Confirmar que o testamento que o Dr. Renato havia me ajudado a lavrar em cartório, em novembro, contemplava as disposições que eu havia pensado com cuidado. Tudo em ordem. E enquanto eu fechava os documentos da minha vida, numa arrumação que estava há tempo pedindo para ser feita, eu estava também, sem que a Camila e o Marcos soubessem, me preparando para o momento em que eles iriam se expor completamente. Porque o que o Dr. Renato havia me ensinado, ao longo de décadas de amizade e de observação, é que pessoas que acreditam ter controle sobre alguém que subestimam ficam descuidadas, ficam frouxas, baixam a guarda porque acham que a guarda do outro já foi para sempre. E foi exatamente isso que aconteceu. A Camila e o Marcos, convictos de que eu era uma mãe idosa e magoada que havia trocado a fechadura num rompante emocional de Natal e que eventualmente ia amolecer, continuaram a vida normal. Os jantares apareceram no Instagram. Os planos de expansão do escritório dela foram para o feed. O Marcos publicou fotos de obras novas da construtora com legendas sobre crescimento e parcerias. Eles não sabiam que cada postagem estava sendo salva. Cada localização, cada data, cada detalhe que pudesse contradizer a narrativa de que eram pessoas responsáveis com seus compromissos financeiros, enquanto deviam multas à Receita Federal. Não que isso fosse ser necessário. O Dr. Renato já tinha o que precisava, mas eu aprendi com décadas de sala de aula que preparação nunca é demais, e que quando a surpresa chega, é melhor estar com mais do que com menos. O golpe veio como o doutor Renato havia previsto, em forma de carta. Era a 3ª semana de janeiro, quando o advogado da Camila entrou em contato com o Dr. Renato por escrito. A carta dizia que minha filha e o marido dela estavam avaliando medidas cabíveis em relação ao imóvel, considerando que, segundo eles, parte do capital utilizado na compra do sobrado teria origem em recursos do falecido Valdemar e que, portanto, a Camila teria direito legítimo sobre parte do bem. O doutor Renato leu a carta, dobrou, colocou sobre a mesa e disse com aquela calma que tem desde os tempos em que foi promotor antes de se tornar advogado. Neuza, isso aqui é blefe, mas é um blefe que vai consumir tempo e dinheiro se a gente não encerrar antes de virar processo. Perguntei o que ele precisava de mim. Ele disse, já tenho tudo, mas preciso de mais um elemento. 2 dias antes, o Marcos havia aparecido pessoalmente na calçada do sobrado. Não tocou a campainha. Bateu com o nó dos dedos 3 vezes, como se fosse a casa dele. Eu vi pela câmera que o Dr. Renato havia me ajudado a instalar em dezembro, discreta no ângulo da calha. Não abri. Fiquei observando pela tela do celular. Ele ficou parado por um tempo, olhando para a fachada. Depois, tirou o celular e fotografou a frente do sobrado. A dona Irace estava varrendo a calçada naquele momento. Ela me ligou antes que o Marcos virasse a esquina. Disse, Neuza, o genro da senhora acabou de fotografar sua casa como se estivesse fazendo vistoria. Que história é essa? Anotei a data e o horário. Encaminhei para o Dr. Renato. Aquelas fotos faziam sentido agora. O advogado da Camila tinha usado informações do sobrado na carta. Eles estavam avaliando o imóvel antes mesmo de protocolar qualquer coisa. E o Dr. Renato disse, o elemento que preciso é que você me autorize a responder de forma completa. Com tudo. Eu disse, com tudo.
A resposta tinha 14 páginas. O Dr. Renato me explicou ponto a ponto o que estava ali, porque eu precisava entender cada item. A resposta documentava a origem de cada centavo investido no sobrado desde 1993. O FGTS do Valdemar, comprovado com extrato. A poupança conjunta dos dois, comprovada com extrato. O financiamento e a quitação, comprovados com os boletos que eu havia guardado em pasta plástica no fundo do armário por mais de 20 anos. O inventário de 2015, com a homologação judicial que reconhecia formalmente a meação e me atribuía a titularidade exclusiva. As declarações de imposto de renda de todos os anos subsequentes, com o imóvel registrado exclusivamente no meu CPF. Não havia uma brecha. Nenhuma. Qualquer ação questionando a titularidade seria respondida imediatamente com pedido de indenização por uso não autorizado do endereço para fins fiscais, o que o Dr. Renato chamou de reconvenção, e com uma representação formal ao Conselho Regional de Contabilidade sobre as irregularidades do CNPJ registrado sem autorização, que abriria investigação paralela sobre quem havia orientado aquele registro. Era 14 páginas de certeza documentada contra uma carta de blefe. Mas o Dr. Renato não parou por aí, porque naquele memorial havia um dado que a Camila e o Marcos provavelmente não imaginavam que eu havia descoberto. O dado sobre o apartamento de Uberlândia. Deixa eu te explicar o que aquilo significava em detalhes, porque é importante. O Valdemar havia comprado aquele apartamento em Uberlândia antes do nosso casamento, com recursos exclusivamente dele, portanto fora da meação. No inventário de 2015, o apartamento foi para a Camila integralmente, sem custo, sem discussão. Certo. Legal. Sem problema. O problema estava no que veio depois. 2 anos após o inventário, a Camila vendeu o apartamento por R$240 mil. Até aí, direito dela. O imóvel era dela. Mas a intermediação da venda havia sido feita pela construtora do Marcos, que recebeu comissão sobre o negócio. E essa comissão havia sido paga dentro do regime contábil da construtora, em operação que o contador do Dr. Renato, ao analisar os registros públicos disponíveis, identificou como enquadrada de forma irregular para fins tributários. Não era ilegalidade óbvia. Era aquele tipo de irregularidade que fica escondida em planilha de empresa de médio porte, invisível para quem não sabe onde olhar, mas perfeitamente visível para quem tem os olhos certos. O Dr. Renato disse: "Não vou usar isso na resposta principal. Vou deixar como item adicional, mencionado de forma suficientemente clara para que o advogado da Camila entenda que nós sabemos." Mencionou de forma que qualquer leitor com experiência jurídica compreenderia. As partes deveriam estar cientes de que documentação adicional relativa a operações imobiliárias anteriores envolvendo o patrimônio familiar também estaria disponível caso houvesse necessidade de ampliar o escopo do litígio. Era uma frase. Uma única frase, mas era uma frase que dizia: "Nós sabemos sobre o apartamento, nós sabemos sobre a comissão, e nós não usamos ainda." Quando essa resposta chegou ao advogado da Camila, houve um silêncio de 2 dias. Depois, o advogado ligou para o Dr. Renato pedindo prazo para reconsiderar a posição dos clientes. O Dr. Renato disse: "Claro, 10 dias úteis." Eu estava sentada na cadeira da cozinha quando ele me ligou para contar. Coloquei o telefone sobre a mesa e fiquei olhando para a jardineira de ervas na janela. O manjericão estava crescendo torto, precisando de poda. Peguei a tesoura de jardim que fica pendurada no gancho da parede e fui aparar os galhos enquanto pensava. Eles sabiam que não tinham como ganhar. Mas saber que não tem como ganhar e aceitar a derrota são coisas diferentes quando há orgulho envolvido. E no caso do Marcos, havia muito orgulho. Homem de negócios, sócio de construtora, homem acostumado a negociar, a ceder aqui para ganhar ali, a nunca fechar a mão antes de fechar o punho. Eu sabia que os 10 dias não seriam tranquilos, e não foram. Na primeira semana dos 10 dias, enquanto eu esperava, fui à igreja Nossa Senhora das Graças. Frequento aquela paróquia há mais de 20 anos. O padre Celso me conhece desde antes de o Valdemar morrer.
me conhece das missas de domingo, das novenas de outubro, dos terços que eu rezei ali naquela cadeira de madeira escura, enquanto pedia paciência e clareza para criar a Camila sozinha, depois que as coisas foram ficando mais difíceis. Sentei ao lado dele no banco da sacristia e contei o que havia acontecido. Não precisei explicar muito. Ele ouviu, colocou a mão sobre a minha, ficou em silêncio por um momento, e depois disse algo que eu não esperava. Disse que na missa de 7º dia do Valdemar, a Camila havia chegado de cabelos pintados e salto alto, como quem aparece num compromisso social e não num adeus. Ele nunca me tinha contado isso. Disse que não quis me machucar naquele momento, quando eu já estava tão machucada, mas que achava que era hora de eu saber. Fiquei olhando para o altar enquanto aquilo ia se encaixando em mim. Depois o padre Celso disse: Neuza, paz não é ausência de conflito. Paz é saber que você fez o que era certo. Guardei aquilo como guardo os textos que marcam. Nos outros dias da espera, tratei do que havia deixado acumular: os títulos de capitalização, a aposentadoria complementar, o testamento que o Dr. Renato havia lavrado em novembro. Revisei tudo com atenção de quem sabe que a organização dos próprios recursos é a forma mais silenciosa e mais sólida de autonomia. E então, o que veio nos dias seguintes mudou o eixo de tudo. Porque os 10 dias não haviam nem chegado à metade quando o Marcos tomou uma decisão que revelou a verdadeira dimensão do que estávamos enfrentando. Aquilo que ele fez não era blefe. Era guerra declarada. E veio de um ângulo que eu não estava esperando com aquela velocidade. A Camila ligou para mim no 5º dia dos 10. Não com voz de raiva, com voz de choro. Disse que eu estava destruindo a família. Disse que o escritório dela estava em risco por causa da situação fiscal, que o Marcos estava perdendo contratos porque o nome da construtora havia aparecido em conversas erradas e que tudo aquilo era culpa minha. Disse que eu havia começado uma guerra que ela não queria. Disse mãe com aquela voz. Eu ouvi tudo. Depois disse: Camila, quem registrou o meu endereço num documento fiscal sem me perguntar foi você. Quem mandou uma carta ameaçando questionar o meu imóvel foi o advogado de vocês. A consequência é parte do ato, não parte da minha escolha. Ela desligou. Não respirei com dificuldade. Não senti tontura. Não precisei me sentar. Fui regar as ervas da jardineira, porque eram 3 da tarde e estava na hora. Mas o que veio no dia seguinte foi o que de verdade me fez sentir o peso daquele momento inteiro. No 6º dia dos 10, o Marcos entrou em contato com o advogado dele e protocolou um pedido de interdição parcial do sobrado, junto à Vara Cível de Goiânia, alegando que o imóvel tinha relevância para o patrimônio familiar e que havia risco de alienação indevida, enquanto a questão do inventário não fosse reavaliada. Era um movimento técnico. Nenhum juiz que conhecesse o caso concordaria. Mas precisava ser respondido. E respondia em cartório, em prazo, com advogado, com custo. O Dr. Renato me ligou na mesma tarde. Disse: Neuza, preparei para isso. Não é o que parece. É um movimento de custo. Eles estão apostando que você não tem estômago para a burocracia. Disse: Quanto custa? Ele disse um valor. Não vou colocar aqui porque não é o mais importante. O mais importante é o que disse a seguir. Renato, vamos até o fim. Quanto custa é informação. Não é obstáculo. Naquela noite, pela primeira vez desde o Natal, senti medo de verdade. Não medo de perder o sobrado, porque eu sabia que não ia perder. Era medo de quanto a minha filha estava disposta a ir. Era medo de perceber que a pessoa que a Camila havia se tornado era alguém que eu precisava tratar como adversária legal, não como filha. Esse medo não tem nome. É um medo que só quem foi mãe entende. É o medo de que tudo que você construiu numa pessoa tenha ficado para trás em algum ponto do caminho e de que você não notou na hora. Chorei naquela noite, finalmente. Não muito tempo, mas chorei de verdade, sentada na cadeira da sala, com a luz apagada e o barulho da rua lá fora. Depois fui dormir. E na manhã seguinte me levantei às 6, acendi o fogão, fiz o café e liguei para o Dr. Renato. Vamos responder o pedido de interdição. Com o inventário completo, com a declaração da dona Irace, com o laudo de avaliação e com a comunicação formal à Receita sobre o uso não autorizado do endereço. Tudo junto, na mesma peça.
O Dr. Renato ficou em silêncio por um segundo e depois disse: Neuza, você está usando a opção que eu guardo para o final. Eu disse: estou, porque é para isso que ela serve. O que aconteceu nos dias seguintes foi o desmoronamento, não ruidoso, não dramático, silencioso, metódico e irreversível, como o desmoronamento das coisas que não tinham base desde o princípio. A peça que o Dr. Renato protocolou na vara civil era um documento de resposta que durou 32 páginas, com 78 itens numerados e 24 anexos. Documentava a origem integral do sobrado. Rebatia ponto a ponto as alegações do pedido de interdição. Apresentava a declaração da dona Irace. Apresentava o laudo do avaliador independente. Apresentava a linha do tempo do inventário. E anexava a comunicação formal à Receita Federal sobre o uso não autorizado do endereço, já protocolada, com o número de protocolo impresso. Mas havia algo mais naquela peça. O doutor Renato havia incluído, em nota de rodapé técnica, referência a um processo que eu não sabia que existia. Uma reclamação trabalhista movida por uma ex-funcionária do escritório da Camila, registrada na Junta de Conciliação e Julgamento, que havia sido arquivada 2 anos antes após acordo extrajudicial não divulgado. A reclamação, de domínio público por ser processo judicial, mencionava o endereço do sobrado como sede do estabelecimento em declaração da própria reclamante. Aquilo tornava o registro não autorizado do endereço algo documentado também por terceiros, independente de qualquer afirmação minha. Era a terceira fonte de prova independente do mesmo fato. O advogado da Camila recebeu aquela peça num dia de segunda-feira. Na quarta-feira do mesmo dia, ligou para o Dr. Renato e disse que os clientes retiravam o pedido de interdição e não dariam prosseguimento a nenhuma ação judicial relacionada ao imóvel. O Dr. Renato me ligou naquela tarde. Disse: acabou, Neuza. Fiquei em silêncio por um momento. Depois disse: obrigada, Renato. Ele disse: obrigado a você, por ter guardado cada papel como o Valdemar guardava. Sem esses documentos, o processo seria diferente. Desliguei. Fui para a cozinha. Peguei a toalha de linho branco da cadeira onde havia ficado desde o Natal. Dobrei com cuidado, como se fosse guardar algo precioso que precisa de atenção. Mas não guardei ainda. Deixei sobre a mesa, porque ainda havia consequências para acontecer. A retirada do pedido de interdição foi o fim da guerra legal, mas foi o começo de outra coisa. Nos dias seguintes, aquilo que o Dr. Renato havia mencionado como conversa reservada num certo círculo começou a produzir efeitos que eu via de longe, pelo que chegava até mim em forma de relato, de ligação, de mensagem. A construtora do Marcos perdeu 2 contratos relevantes. Um deles havia sido negociado por meses e estava na fase de assinatura. O sócio investidor que participava de um dos projetos era um advogado empresarial antigo conhecido do Dr. Renato, que havia ficado sabendo dos detalhes da situação por meio de conversa que o Dr. Renato tivera com ele em um almoço de trabalho. Não foi escândalo, não foi público. Em certos círculos de Goiânia, a informação caminha sozinha entre pessoas que têm projetos em comum e precisam confiar nas partes com quem trabalham. A Receita Federal concluiu a análise do CNPJ da Camila nos meses seguintes à comunicação formal. O escritório de arquitetura recebeu notificação com multas e entrou em regime de parcelamento. Não era falência, mas era uma sangria mensal que comprometia o fluxo de caixa de um escritório que, segundo o que eu soube indiretamente, já não estava com a agenda cheia. O Instagram da Camila ficou silencioso por semanas inteiras. Aquele feed que havia sido durante anos uma vitrine de jantares e projetos e viagens e conquistas, parou. Nada de novos projetos. Nada de antes e depois de apartamentos reformados. Nada de mensagens sobre novos clientes. O Marcos parou de aparecer no feed dela também. Isso eu notei. Não estava procurando. Não. Apareceu porque a dona Irace me perguntou, com aquela franqueza dela, se era verdade que a Camila havia cancelado um projeto grande no Jardins Paris, o condomínio novo do setor sudoeste que estava sendo muito comentado. Ela havia ouvido de uma conhecida em comum. Eu disse que não sabia, mas fui verificar com discrição e o que veio de volta era consistente com o que eu suspeitava.
Havia instabilidade. Mas foi em maio que aconteceu o que eu não estava esperando de nenhum jeito. Não da Camila. Do Marcos. O Marcos me mandou uma mensagem. Longa. Diferente das outras. Sem a calculada educação das mensagens anteriores, sem o tom de negociação velada. Essa era uma mensagem de homem que está olhando para a própria situação e não gostando do que vê. Ele disse que havia cometido erros. Disse que tinha deixado a Camila tomar decisões que ele deveria ter questionado, que havia sido conivente com situações que não eram corretas, que sabia que eu havia sido prejudicada e que isso o incomodava. Disse que precisava que eu entendesse que nem tudo havia sido má fé. E encerrou pedindo que eu considerasse uma conversa, um café, apenas para que as coisas pudessem ser ditas de frente. Li 2 vezes. Depois, liguei para o Dr. Renato e li a mensagem para ele. Ele ficou em silêncio por um momento e disse: Neuza, isso não é pedido de desculpas. É posicionamento de alguém que percebeu que o lado dele não era vencedor e está tentando mudar de posição antes que piore mais. Perguntei se eu devia responder. Ele disse: somente se quiser. Mas não há nada que você precise de uma conversa com ele que um papel não resolva melhor. Não respondi. O que o Marcos estava sentindo, quer fosse arrependimento genuíno ou manobra, não era meu problema a resolver. Eu havia passado 7 anos tentando entender o Marcos Oliveira e tendo como retorno distância, descaso e, quando conveniente, a instrumentalização da minha filha contra a própria mãe. Não havia café que pagasse aquela conta. Mas o que a mensagem do Marcos me dizia indiretamente era algo mais importante. Havia algo errado entre ele e a Camila. Soube 2 semanas depois, não por espionagem, não por fofoca, mas pelo único canal de informação que eu confio com os olhos fechados: a Rosângela. Minha irmã foi visitar uma amiga em Goiânia no começo de junho e passou na minha casa, como faz sempre que vem. Tomamos café na cozinha, ela trouxe aquele biscoito de polvilho de Uberlândia que ela sabe que eu gosto e em determinado momento ela disse, com a objetividade que sempre teve: Neuza, eu preciso te contar uma coisa. Ouvi de fonte que considero confiável. A Camila e o Marcos estão com problemas sérios. A situação do escritório dela está pesando. Ele está com estresse da construtora. Eles estão brigando muito. Tem gente falando em separação. Ouvi sem interromper. Depois disse: Rosângela, isso não muda nada da minha parte. Ela disse: eu sei. Mas achei que você precisava saber antes de qualquer coisa acontecer. Ela me conhece. Sabia que eu ia precisar estar preparada para o que poderia vir a seguir. E o que veio foi a Camila. Ela me mandou uma mensagem em maio. Curta. Disse que estava com saudade, que havia cometido erros, que queria conversar. Li 2 vezes. Fiquei sentada com o celular na mão por um tempo considerável, olhando para aquelas 3 linhas. E o que eu senti não era o que eu esperava que fosse. Não era raiva. Era algo mais complexo e mais quieto. Era a pergunta que eu não conseguia responder com certeza. Até que ponto aquela mensagem vinha de uma filha que estava arrependida e até que ponto vinha de uma mulher que estava com o casamento se desfazendo e o negócio em parcelamento e que estava procurando o porto mais próximo? Não sei a resposta. Talvez nunca saiba. Mas aprendi, na escola difícil desses meses, que quando você não sabe a resposta, o mais honesto é não fingir que sabe. Respondi. Disse: Camila, eu sei que você é minha filha. E por isso eu nunca vou fingir que o que aconteceu não aconteceu. A porta desta casa foi construída pelo seu pai. Ela abre para quem a respeita. Por enquanto, a conversa que você quer ter não é a conversa que eu preciso ter. Quando você estiver pronta para a conversa de verdade, me avisa. Ela não respondeu. Coloquei o celular sobre a mesa, ao lado da jardineira de ervas, e fui regar o manjericão. O fim do processo judicial havia encerrado a batalha pelo sobrado. Mas eu sabia que o encerramento de um conflito formal não é o encerramento de um conflito. O conflito formal tem número de protocolo, data de encerramento, registro em cartório. O outro tipo de conflito, o que acontece dentro da família, dentro da memória, dentro do que você carrega quando acende o fogão de manhã, esse não tem encerramento marcado em calendário. Então, eu tratei de fazer o que sempre fiz quando havia algo importante para resolver. Organizei.
Com o Dr. Renato, nos primeiros meses do ano, eu havia criado uma estrutura de proteção patrimonial que, segundo ele, estava entre as mais completas que ele havia visto em clientes de patrimônio equivalente ao meu. O testamento lavrado em cartório em novembro já contemplava todas as disposições com clareza. O sobrado, avaliado em R$ 1.200.000, estava vinculado a uma cláusula de usufruto vitalício exclusivamente em meu nome, com destinação específica após minha morte, que não incluía nenhum bem passando diretamente para a Camila, sem condições. O doutor Renato havia elaborado um instrumento chamado cláusula de incomunicabilidade, que impedia que qualquer herança futura se misturasse com bens de terceiros, incluindo do cônjuge em caso de inventário. Os 3 títulos de capitalização, a aposentadoria complementar e a poupança mantida no Bradesco estavam com beneficiária atualizada para a Rosângela. Tudo documentado, tudo em cartório, tudo irrecorrível dentro da legalidade. Mas havia ainda uma última peça que o doutor Renato havia guardado para o momento certo. Quando a Receita Federal havia concluído a análise do CNPJ da Camila, havia gerado um processo administrativo com número público. Nesse processo, constava formalmente o meu registro de comunicação de uso não autorizado de endereço, com a data, o protocolo e a declaração de que o endereço havia sido utilizado sem meu conhecimento ou consentimento. Esse registro estava no sistema da Receita, consultável, público. O doutor Renato havia documentado esse processo como parte dos registros que eu guardaria. A prova de que, quando necessário, eu havia acionado os mecanismos legais adequados para proteger meu patrimônio e meu nome. Não como agressão, como higiene documental, como faria qualquer pessoa bem orientada juridicamente. Naquele processo administrativo, havia uma nota do fiscal responsável que dizia, em linguagem burocrática e seca, que o estabelecimento havia confirmado o erro no registro do endereço e que providências haviam sido tomadas para a correção. Era a confirmação formal de que o registro havia sido indevido. Era a Camila, através dos advogados e do contador dela, confirmando em documento oficial que havia usado o endereço da minha casa sem autorização. Isso nunca foi a nenhum tribunal. Nunca virou manchete. Nunca saiu do ambiente burocrático onde nasceu. Mas estava lá, registrado, permanente, com número de protocolo, e o Dr. Renato havia providenciado uma cópia autenticada de todo aquele processo para os meus arquivos. Ele disse, quando me entregou a pasta, Neuza, você vai guardar isso junto com a escritura e o inventário. Se alguém, em algum momento futuro, tentar construir uma narrativa diferente sobre o que aconteceu aqui, você tem a versão documentada. Essa é a versão que os papéis contam. E os papéis não mentem. Peguei a pasta. Guardei na mesma caixa de papelão onde estavam as pastas plásticas amarrotadas do Valdemar. Empurrei para o fundo do armário do quarto. Depois, fui para a cozinha fazer almoço. Esse era o ritmo da minha vida. Documentar, guardar, organizar. E depois, viver. Fazer almoço, regar as ervas, ligar para a Rosângela, ir à missa, caminhar pela manhã no Parque Areião, que fica a menos de 10 minutos de casa a pé e que eu havia voltado a frequentar regularmente desde que aquela coisa toda havia começado a se resolver. E foi numa dessas caminhadas no Areião que tomei uma decisão que não tinha a ver com advogado, nem com papel, nem com processo. Decidi fazer uma viagem. Não havia viajado desde os primeiros anos, depois que o Valdemar morreu, quando ainda conseguia me mover pelo mundo sem sentir o peso do que havia ficado para trás. Depois o peso foi crescendo, os compromissos foram se acumulando, a preocupação com a Camila foi me ancorando, e as viagens ficaram sendo um assunto de depois, de quando der, de quando eu estiver melhor. Liguei para a Rosângela naquela mesma tarde. Disse, Rosângela, você toparia ir a Gramado comigo em julho? Ela ficou em silêncio por 2 segundos de surpresa. Depois disse, Neuza, estou comprando a passagem agora. Rimos as duas. O tipo de riso de mulher que passou pela coisa difícil e chegou do outro lado com os pés no chão e a cabeça no lugar. Reservei o hotel.
Escolhi um que ficava perto do centro histórico, com lareira no quarto, porque no Valdemar eu aprendi a não escolher hotel pelo preço quando a viagem é para me dar algo que faz falta. A Rosângela tratou de dizer a todos os filhos dela que estava indisponível por 5 dias, o que ela disse com uma autoridade de quem sempre foi assim e vai continuar sendo. Mas antes da viagem, havia ainda uma última coisa a fazer. O doutor Renato havia me aconselhado a comunicar formalmente ao Conselho Regional de Contabilidade de Goiás a irregularidade do CNPJ registrado no meu endereço, com todos os documentos que tínhamos. Não era obrigação legal da minha parte. Era uma escolha. O Dr. Renato disse que aquilo geraria uma investigação administrativa sobre o profissional de contabilidade que havia orientado o registro irregular, o que poderia resultar em suspensão ou advertência formal. Fiquei 2 dias pensando. Numa tarde, sentada na mesa da cozinha, com o arquivo aberto na frente e a caneta na mão, perguntei a mim mesma o que o Valdemar faria. A resposta veio rápida e clara, como costuma vir quando faço essa pergunta. O Valdemar dizia sempre: fazer o certo não é para punir ninguém, é para que o sistema funcione. Se você sabe de uma irregularidade e tem prova e não comunica, você está participando do problema. Assinei a comunicação. O Dr. Renato protocolou. O conselho instaurou o procedimento administrativo. Não acompanhei o andamento disso de perto. Não era meu processo. Era do sistema funcionar como deve funcionar. Eu havia feito a minha parte. E com aquilo encerrado, com os documentos organizados, com o testamento em cartório, com a previdência atualizada, com a comunicação protocolada, com a câmera na calha funcionando, com a dona Iraci do outro lado da rua, eu estava, pela primeira vez em muitos anos, completamente organizada. Não era a organização de quem tem medo. Era a organização de quem não precisa ter medo. Era diferente. É uma leveza estranha essa. Parece que o ar fica mais fácil de entrar. Nos meses seguintes àquele Natal, a vida da Camila e do Marcos foi se remodelando de uma forma que eu não estava acompanhando de propósito, mas que chegava até mim pelos canais normais da vida. A Rosângela, a dona Iraci, o doutor Renato, que sabe de muita coisa que acontece nos escritórios e nos foros de Goiânia, e que de vez em quando me conta o que acha relevante que eu saiba. A construtora do Marcos perdeu mais contratos ao longo do primeiro semestre. O sócio investidor que havia se distanciado levou outros 2 parceiros menores na mesma direção, porque nesses círculos a credibilidade é o patrimônio principal, e patrimônio que se questiona uma vez leva tempo para se restaurar. O Marcos foi obrigado a reduzir a estrutura da empresa, demitir parte da equipe técnica, encerrar uma filial que havia aberto no Aparecida de Goiânia no início do ano com muita pompa e pouco preparo. O carro que ele dirigia, aquela caminhonete nova que ele fazia questão de estacionar na frente do sobrado, nos dias em que vinha aqui, como se o tamanho do veículo fosse argumento, foi devolvido à financeira. Não sei se por escolha ou por necessidade. Não fiz questão de descobrir. Soube pela dona Iraci, que viu passar o guincho na rua de cima numa tarde de quinta-feira, e me ligou com aquela voz neutra e descritiva que ela tem quando está me dando informação, sem me dando interpretação. O apartamento no residencial Alphaville Flamboyant foi colocado à venda. Isso eu soube pelo aplicativo de imóveis, porque a Rosângela, que é do tipo que verifica coisas por conta própria, havia procurado o nome do condomínio para ver quanto custava e me mandou o print com uma mensagem que dizia apenas: "Vi aqui". Aquele apartamento que a Camila gostava de mencionar como cartão de visita, o endereço que havia substituído o setor Bueno na identidade que ela construiu para si mesma, estava no mercado por um valor que sugeria urgência. Imóvel em liquidação tem um jeito de aparecer que quem trabalha com número reconhece de longe. O escritório de arquitetura da Camila reduziu o número de funcionários. O Instagram profissional foi ficando mais espaçado, os projetos sendo menores, os clientes de perfil mais modesto. A vitrine que ela havia construído por anos foi perdendo o brilho aos poucos, não com estrondo, mas com aquele apagamento gradual que é mais definitivo do que qualquer ruptura súbita. A situação entre eles dois foi piorando ao longo do ano. Soube da separação por meio da Rosângela, que ouviu de uma fonte que ela considera segura e que me contou com a delicadeza que ela tem para essas coisas, que é diferente da franqueza que ela tem para outras. Disse apenas: "Neuza,
Eles estão se separando. Formalmente. Processo em andamento. Fiquei sentada com aquilo por um momento. Não era alegria. Não era satisfação. Era algo mais sério do que isso. Era a consciência de que uma família havia se desfeito e que parte do desfazimento tinha a ver com escolhas que eles mesmos tinham feito. E parte tinha a ver com consequências que vieram de decisões que ninguém fez para destruí-los, mas que a realidade produziu naturalmente quando os alicerces não eram sólidos. O Marcos, soube depois, foi morar num apartamento alugado no setor oeste. Não era bairro ruim, mas era bairro diferente do Alphaville Flamboyant. Era o tamanho real da vida quando a vida se ajusta ao que de fato existe. E a Camila? A Camila foi viver num apartamento menor, num bairro mais próximo ao trabalho, mais próximo também ao setor Bueno, aquele bairro que ela havia deixado para trás como quem deixa o passado. Soube do endereço porque a Rosângela me contou. Não fui visitar. Não mandei mensagem sobre isso. Não precisava. Em julho, fui a Gramado com a Rosângela. 5 dias. Lareira no quarto. Fondue numa tarde fria. Passeio a pé pela rua coberta numa manhã de neblina. Café colonial numa fazenda a 40 minutos do centro, onde compramos geleias e licores e ficamos sentadas numa mesa de madeira, olhando para a serra por mais tempo do que teríamos ficado em qualquer outra circunstância. A Rosângela disse, naquela tarde na fazenda, segurando a xícara com as 2 mãos: "Neuza, você está diferente." Perguntei como. Ela disse: "Mais inteira." Não sei explicar melhor do que isso. Mais inteira. Não precisava explicar melhor. Eu entendi. Voltei para Goiânia no último dia de julho, com 2 malas e um estado de espírito que eu não conseguia nomear completamente, mas que reconhecia pela leveza. Não a leveza de quem não tem responsabilidade. A leveza de quem fez o que era preciso fazer e agora pode respirar. A dona Iraci estava na calçada quando o táxi parou na frente do sobrado. Ela me ajudou com a mala menor, perguntou se foi boa a viagem, eu disse que foi ótima, ela disse que estava passando bem e que havia trocado as plantas da janela dela porque as outras tinham secado no frio de julho. Entramos cada uma na sua casa. Era isso. Era exatamente isso que eu havia estado perdendo por muitos anos. O direito de entrar na minha própria casa depois de uma viagem boa, com cansaço satisfeito, sem uma mensagem esperando que fosse me custar algo. No começo de agosto, o celular vibrou uma tarde. Era a Camila. Não era mensagem de texto, era ligação. Atendi. Ela estava com voz diferente das outras vezes, sem a raiva da ligação de janeiro, sem o choro calculado do dia 5 dos 10 dias. Era uma voz mais baixa, mais cansada, mais honesta do que eu havia ouvido da minha filha em muito tempo. Disse que havia saído do processo de separação exausta. Disse que havia percebido coisas sobre os anos anteriores que ela não havia conseguido ver enquanto estava dentro deles. Disse que sabia que havia errado com relação a mim. Disse que não estava pedindo que eu esquecesse. Estava pedindo apenas que eu soubesse que ela sabia. Ouvi tudo, com atenção real. Não com a barreira que eu havia precisado construir nos meses de conflito. Com a atenção que uma mãe tem quando ouve a filha falar de verdade, sem roteiro. Quando ela terminou, fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Camila, eu sei que você é minha filha. Isso não vai mudar. E eu ouço o que você está dizendo, e acredito que você está sendo honesta agora. Mas honestidade sobre o passado não é a mesma coisa que uma relação nova. O que aconteceu entre a gente não foi um desentendimento de Natal. Foi o uso da minha casa como documento fiscal sem a minha autorização. Foi a tentativa de questionar a titularidade do imóvel que o seu pai e eu compramos. Foi 7 anos de decisões tomadas sem me consultar, de informações retidas, de uma relação em que eu fui tratada como um recurso disponível, não como uma pessoa." Ela ficou em silêncio. Continuei. "A porta desta casa foi construída pelo seu pai. Eu sou a guardiã dessa porta, não a porteira. Não abro por saudade e não abro por pressão. Abro quando entendo que é o momento certo, por razões que só eu posso avaliar. Quando você estiver pronta para uma conversa que começa do zero, sem a narrativa que você construiu sobre quem eu sou e sobre o que eu represento para a sua vida, me avisa. Essa conversa eu topo. A outra, não." Ela disse, muito baixo. "Eu entendo", disse. "Ótimo."
Desliguei. Fui para a varanda dos fundos, onde tenho um vaso grande de gerânio que o Valdemar plantou e que eu nunca deixei morrer em todos esses anos. Fiquei olhando para as flores por um tempo. Pensei no Valdemar, em como ele teria conduzido tudo isso, em como ele era metódico com papel e generoso com afeto, em como ele nunca misturou as duas coisas, a firmeza dos documentos com a doçura das relações. Cada coisa no seu lugar. Acho que aprendi isso com ele tarde demais para que não houvesse dano. Mas aprendi. E aprendi também que reparar os danos não significa apagar as marcas. Significa saber quais marcas merecem cuidado e quais merecem distância. A última coisa que fiz naquela tarde foi tirar a toalha de linho branco da cadeira onde estava desde o Natal. Lavei. Passei com ferro quente, dobrando cada borda com atenção. Guardei de volta no papel de seda, dentro da gaveta, para o próximo Natal. Quando e se houver um próximo Natal que valha a pena esse nível de cuidado, aquela toalha vai estar lá, pronta, como eu. Tem uma coisa que os anos de sala de aula ensinam que nenhum outro lugar do mundo ensina com a mesma clareza. Você pode sentar na frente de 30 crianças que não escolheram estar ali, que prefeririam estar em qualquer outro lugar, e fazer com que elas prestem atenção, aprendam, cresçam, não pela força, pela consistência, pela presença que não recua, pelo limite claro e pelo afeto que não se negocia, mas também não se entrega sem merecimento. Fui professora por 32 anos, depois fui mãe por 38. Não são papéis separados. E a lição que vale para as duas coisas é a mesma. Amor sem limite não é amor. É abandono disfarçado de generosidade. A minha filha vai carregar as consequências das escolhas dela. Eu vou carregar as minhas. E entre essas duas vidas, há uma porta que eu cuido com mais atenção do que nunca. Não para punir, para preservar. Para o próximo Natal, a mesa vai ser posta para quem merece sentar nela. Não para quem apenas aparece quando é conveniente. Se essa história te tocou, inscreve no canal agora e ativa o sino. Toda semana tem um relato novo como esse. E clica na história que está aparecendo na tela agora. Você não vai querer perder essa.